bondade do Senhor. Essa bondade que o próprio Deus pagou o preço pelo pecado por nós. Ele nos deu essa bondade, mesmo nós não merecendo. E além do mais, mostra que na verdade tudo que nós precisamos está com Jesus. E o segundo hino que nós vamos cantar vai fazer esse convite, para que nós venhamos nos render aos pés de Jesus. Então que hoje nós venhamos meditar nisso com grande alegria. E então vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é que nos faz aproximar de Ti. O Senhor é que paga o preço por nós. O Senhor já fez isso por nós e nós te agradecemos. Nós te agradecemos por essa bondade que o Senhor derramou por nós, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade e a Tua grandeza. Nós te agradecemos porque tudo está em Ti. E nós pedimos para que o Senhor venha nos dar este entendimento, para que nós de fato tenhamos a confiança de nos rendermos ao Senhor, porque o Senhor é a esperança das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. nós podemos hoje cantar e nos alegrar e dizer verdadeiramente que tudo que nós precisamos está aos pés de Jesus. Amém. Te
Bom, essa parte é boa, principalmente quando tá frio, né? Frio como hoje é gostoso pra gente se cumprimentar, se esquentar. As crianças podem responder a tia Marina, a tia Dúvida. Bom, todos aqui são muito bem-vindos. Essa aqui é a Igreja de Jesus. Esse aqui é o lugar onde a gente se reúne para celebrar. Celebrar o que a gente passou ao longo da semana e celebrar por mais um dia de vida. E esse aqui é um dia de festa,
porque está nascendo, está florescendo a igreja lá em Portugal. Por isso que hoje a gente está um pouco mais... nosso grupo está menor. E hoje é dia da gente estar em oração, estar com o pensamento lá, em tudo que Deus tem feito e que a gente tem acompanhado de longe, mas está acontecendo lá. E eu queria convidar cada um de nós a entregar para o Senhor as nossas finanças. Esse é o lugar em que as pessoas que se sentem parte daqui da vida têm o privilégio de compartilhar, de ofertar. As nossas ofertas, elas não são só financeiras, mas elas são com o nosso tempo, com a nossa vida, porque o Senhor quer tudo de nós, né? Não quer só as nossas finanças. Então, se você sente no seu coração, essa é a sua hora para colaborar. A gente vai passar o envelope, fiquem à vontade. Bem, bom dia a todos. Bom estar aqui com vocês, muito bom ter esse privilégio de compartilhar aqui um pouco da palavra do Senhor com todos. Eu tenho comentado aqui um pouco, com a Priscila, de que o bom de ter um momento de igreja, informação do jeito que a gente está, é que a gente é chamado também e convidado para participar de uma maneira ativa. E isso tem sido nossa vivência. E aqui está mais uma vez um exemplo disso. Faz um bom tempo que eu não trago a palavra, comentei com o Fábio no início, antes, e que seja a vontade do Senhor falar com a gente aqui no nosso coração. Então, para isso eu gostaria de orar, para que o Senhor possa conduzir a nossa reflexão sobre a palavra. Pai Santo, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor. O privilégio de estarmos aqui reunidos em comunhão e saber que o Senhor, Pai, na Tua palavra se manifestou, se revelou e que essas palavras que estão escritas no Teu livro, o livro que é o Senhor, está aqui na nossa frente, que pode ser, Pai, a reflexão diária das nossas vidas. Fala conosco, fala no coração de cada um e passe a mensagem que o Senhor tem já planejado por tempos aqui nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Muito bem, gente, eu vou começar a palavra aqui fazendo, acho que uma primeira pergunta para vocês. Quando a gente conhece alguém pela primeira vez, ou quando vocês eventualmente encontram uma pessoa pela primeira vez, essa pessoa se aproxima de você e pergunta: quem é você? E qual que é normalmente a primeira resposta que a gente dá? Quem é você? Seu nome. Seu nome. Você fala o seu nome. E se a pessoa, depois de um tempo, continuar caminhando contigo, começar a conviver um pouco mais de tempo contigo, andar um pouco mais, ter mais tempo, ter mais convívio, ela vai entendendo que não é só o nome. Ela vai entendendo que são preferências, gostos, vontades, hábitos. Depois de um pouco mais de tempo, você tende a talvez contar um pouco mais da tua história, o que te levou até então ali aquele momento, dividir coisas que te formaram até ali, e caminhando talvez um pouco mais ainda, vai ser uma possibilidade talvez de trazer até questões mais íntimas. Quais foram as dificuldades, quais são as dificuldades, quais são talvez as grandes alegrias, quais foram os movimentos de vida sempre muito importantes. E eu acho que essa reflexão ela é importante quando a gente está falando de uma relação entre nós e uma outra pessoa, e eu
pergunto aqui de uma outra forma, de quem é Deus? Quem é Deus? Eu diria que talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da nossa vida para serem respondidas. Quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Moisés, no momento que ele estava lá sendo chamado para o monte, e ele se deparou com uma manifestação de Deus ardente, o que ele fez? Ele perguntou exatamente: quem é você? Quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Eu sou Felipe. O Senhor fala claramente: eu sou o que eu sou. Ou seja, a resposta não foi trivial, né? Eu sei que Deus é este nome. Então, ou seja, é um convite claro de que para termos mais entendimento de quem é Deus, a gente precisa fazer algo na nossa vida que é uma prática diária, mas que não se mistura com o que eu acho que é Deus. Eu posso achar que é Deus, a Priscila pode achar que é Deus, Peter pode achar o que é Deus, a Rafaela acha de uma outra forma, o Paulo Henrique acha que é uma outra. Mas Deus está aqui. Isso aqui é Deus. A gente precisa saber quem é Deus aqui, com base na palavra. Por isso que o primeiro convite a todos nós é sabermos mais sobre Deus. Exige que a gente leia mais sobre o que Ele deixou como escrita para nós. E tem algumas passagens bem emblemáticas. Eu vou começar a falar de algumas passagens aqui. Fiquem à vontade, quem tiver a Bíblia na mão, para começar a acompanhar. Poder marcar, ler depois de novo, para que a gente se aprofunde um pouquinho e talvez bem pouquinho para a gente começar a falar sobre quem é Deus. Gênesis 1, ou seja, quando começamos a entender quem é Deus na primeira palavra, ele fala claramente o seguinte: 1:1, versão internacional, nova versão internacional. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Isso já marca um entendimento necessário para a gente de quem é o Criador. É Deus. E o que nós somos? Criatura. Isso já traz para a gente uma necessidade de compreensão de que o poder de Deus, pela palavra dele, a capacidade dele com vontade e palavra, é ter criado tudo isso de uma maneira maravilhosa do jeito que a gente consegue ver. E até talvez seja até muito mais maravilhosa daquilo que a gente nem consegue ver. Mas para deixar muito claro que Deus é criador. Deus, no seu alto poder, capacidade, consegue nos demonstrar aqui na palavra de que Ele tem aqui, lá no alto, uma grande distância de capacidade, de formação e até mesmo da gente conseguir entender. Eu vou passando mais rápido aqui, fiquem à vontade, e aí depois eu paro no momento que eu vou falar para vocês aqui alguma palavra que a gente lê em conjunto. A gente vai lá para o Novo Testamento e Romanos 11, 33. Paulo escrevendo para os romanos, ele escreve algo lindo. Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
A Ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo traz aqui uma reflexão muito clara da gente. Quando a gente está falando de Deus que criou todas as coisas, e ele nos provoca aqui falando, quem pode talvez tenha aconselhado Deus para criar as coisas do jeito que ele criou? Quem talvez foi alguém anterior a Deus para ter criado alguma coisa? Deus está nesse patamar, naquilo que a gente não tem nem capacidade de sondar o juízo dele. Esse é o nosso Senhor, que tem um outro nível de capacidade da gente até mesmo compreender. É ao mesmo tempo muito misericordioso, ao mesmo tempo um Deus de amor, de graça, e sem dúvida nenhuma Deus, ele demonstra isso de uma maneira clara para nós, que é a nossa verdade aqui, que a gente acredita. Em João 1, da mesma forma que a gente olhou para Gênesis 1, João 1, ele diz em uma das versões aqui, que é a Almeida, que eu acho até mais interessante do que a outra, que é a NVI, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quão maravilhoso a gente entender que Deus, Criador de todas as coisas, que não tem um conselheiro, que a gente não consegue ter nenhuma capacidade de entender a mente de Deus, os pensamentos de Deus, ele também não estava sozinho, não estava desacompanhado. Ele estava com Jesus, ele estava com o Espírito Santo. Eles estavam juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus trino, de companhia. Um Deus que quer ter um convívio. E não é um Deus que fica no céu, Criador, e só controlando. Ele quer se relacionar. Ele desde o princípio estava acompanhado de Jesus. Desde o princípio ele estava com o Espírito Santo. E essa relação e essa criação, ela não está distante de nós. Eu vou pedir para que vocês abram em Salmo 139, no versículo 1. E eu gostaria de ler o quanto é maravilhoso perceber que o Deus que falou haja luz, que foi Criador, que estava acompanhado com Cristo, acompanhado com o Espírito Santo, a quem é insondável os pensamentos, ele também tem uma capacidade de ir no detalhe de cada um de nós, da nossa criação, porque ele se importa com cada um de nós. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Última parte aqui que eu vou ler para vocês, do 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. É longo um pouco, né? Mas é maravilhoso ver como o salmista, ele inspirado, reconhecido e ouvindo o som do Senhor a respeito da criação de Deus, do quanto ele criou cada coisa e cada criatura, do quanto ele, acompanhado de Jesus e do Espírito Santo, formou e tem uma atenção plena por cada um de nós, cada um que esteja aqui. Ele, antes da gente ter os nossos próprios pensamentos, ele já sabe o que a gente vai pensar. Antes da palavra chegar à nossa língua, na nossa boca, ele já sabe as palavras que vão sair. Onde a gente pode escapar de Deus? Onde a gente pode fugir dele? Qualquer lugar que a gente vá, Deus sabe onde a gente está. E ele tem uma profundidade aqui de que quando a gente estava ainda no ventre da nossa mãe sendo formado, Deus já estava ali tecendo a gente. Ele já escreveu os livros dos nossos dias. Ele já escreveu os nossos dias no livro. Que livro? O livro da vida. Esse salmo, ele traz para a gente uma reflexão muito grande de que Deus é insondável mesmo. Deus tem a capacidade de já prever muitas coisas que a gente tem no nosso coração, as coisas que vão ainda acontecer na nossa vida. E Ele tem um cuidado de cada detalhe da parte do nosso corpo, da nossa alma, de tudo que a gente é. Ele ter o cuidado de ter formado e acompanhado. Isso é um pouco do nosso Deus. Jesus, em Lucas, quando ele fala com seus discípulos mais próximos, ele faz uma analogia sobre a importância e o valor de cada um daqueles discípulos e cada uma daquelas pessoas. E ele faz um comparativo com pardais. Por quê? Porque naquela época as feiras eram livres na rua, na cidade. E de todos os animais, o animal mais barato para se vender eram os pardais. Você ia comprar pardal, ele falava 2 é por 5 e 5 é por 10, mas eu posso te fazer uma promoção e te dou mais um. Você levava 6. E ele fala que até os pardais são bem cuidados. E ele coloca nessa palavra que até os fios de cabelo que estão na nossa cabeça são contados. Já imaginou isso, Renan? Quantos cabelos, quantos fios de cabelo a gente tem? Mesmo que a gente quisesse começar a contar, a gente começaria a contar uma parte aqui, já teria caído quando eu chegasse aqui. A gente não tem a capacidade de contar os fios de cabelo da nossa cabeça. E Deus tem
todos os fios contados na mão dele. Esse é um pouco do nosso Deus. Esse Deus que é soberano, onisciente, onipresente em qualquer lugar. E esse mesmo Deus, ele se importa conosco. É um Deus que tem esse poder, a capacidade, mas ele chega à nossa frente e pergunta: quem é você? Quando ele pergunta pra gente quem é você, não é porque a gente não sabe. Porque ele quer saber o que a gente vai contar para ele. É por isso que a maravilhosa graça de Jesus, que estava no céu sempre como Deus pleno, vivendo tudo isso, a formação de tudo, a ciência de tudo, se esvaziou para se tornar homem, de carne, de sangue, e veio até nós, não como um homem esvaziado de Deus, mas ainda Deus, mas esvaziado na perspectiva de ser obediente a Deus, ser humilde, e veio a nós para cada um de nós. Essa vinda de Jesus para nós é o sinal do quanto Deus se importa com cada um de nós. E a pergunta que eu faço é: ok, a gente tem aqui na palavra de Deus um pouco de quem é esse Deus, como eu compartilhei aqui com vocês, sobre criação, sobre vontades, sobre o quão insondável. Mas quem é esse Deus para você? Quem é esse Deus para mim? O que ele é? Ele é longe lá no céu? Ele está lá no céu criando as coisas só, controlando? Ou ele está aqui presente? É por isso que lá em João 1,18, ele fala claramente: ninguém jamais viu a Deus. Até porque Moisés também queria ver Deus, e Deus respondeu: nunca ninguém viu. E se você visse a mim, você não teria capacidade de aguentar a me ver com seus próprios olhos. Mas ele fez o quê? Mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Se Deus, além da palavra que nós temos aqui, que está muito claro, ele trouxe Jesus ao nosso caminho para que a gente conhecesse Ele. É por isso que quando Jesus ele começa a caminhar e começa a ter os seus momentos de interação com os seus discípulos, ele começa a ter cada vez mais proximidade para, além de saber pelo nome de cada um, alguns serem renomeados inclusive, compartilhar a experiência, falar do que de fato está vivendo. Em João 15, 12, Jesus fala isso claramente, que talvez até seja um pouco mais conhecido, mas a continuidade é interessante como ele fala. O meu mandamento é esse. Jesus falando para os discípulos. Jesus falando para nós aqui. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus ele não falou nesse momento: ame-se uns aos outros, ou ame ao próximo como a ti mesmo. Jesus traz um outro tom aqui nessa palavra. Ame-se uns aos outros como eu os amei. E ele continua, que é muito, muito, muito especial. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Por que Jesus chama os discípulos de amigos? Porque tudo o que ele ouviu do Pai, ele tornou conhecido. Ele se apresentou como Jesus, talvez, em algum momento, nem se apresentou, falou talvez o primeiro nome no relacionamento inicial, contou histórias, conviveu, passou, enfim, momentos de tribulação de mar. Em alguns momentos não tinha comida esperada, que de fato ia alimentar todos. Fez milagres, confrontou aqueles que eram os mestres da lei, entrou em um mercado e com raiva fez com que o mercado que estava dentro do templo, na verdade do templo, no mercado, saísse. Ele viveu relações e esses discípulos viveram isso. Sem muitas vezes conhecer ou perceber, mas aprendendo essa relação. E por conta desta experiência de caminhada, exatamente por conta dessa experiência de estar com eles e conviver com eles, ele deixa muito claro que eu compartilhei tudo que o Senhor tem para te contar para vocês. E por isso eu chamo vocês amigos. E o que ele compartilhou? Será que só ficou lá nos discípulos? Não, está aqui, ó, de novo. Está aqui. Como eu vou saber como Jesus de fato interage, age? Como eu tenho que talvez prestar atenção de como é Jesus? E quem é Jesus? Aqui de novo, na palavra. E é por isso que uma parte da nossa relação, ela é importante para a gente conhecer, a gente precisa conhecer. Eu posso falar de quem é Jesus para mim no meu relacionamento, o que Jesus tem comigo, mas quem é Jesus e qual é o Jesus que eu posso me aproximar, quem eu posso ter mais relacionamento, é só convivendo, é só lendo, é só me aprofundando. Jesus, ele se importa. E mesmo com toda a capacidade de conhecimento, como a mente de Deus, tem um momento muito especial na trajetória de Jesus, onde ele demonstra o quanto ele é misericordioso. Momento de caminhada dele de peregrinação, ele vai passando por vários ambientes, vários vilarejos, e ele já tinha feito aquela amizade com Maria, Marta, Lázaro, e ele toma conhecimento de que Lázaro não estava bem. E no momento que ele toma conhecimento que Lázaro não estava bem, como Deus vive, ele provavelmente, e aqui a palavra não está clara, mas provavelmente eu fico aqui refletindo. Lázaro, ele já sabia que Lázaro estava morto. Ele já sabia que Lázaro estava doente o suficiente para estar morto. E ele não apressa o passo. Ele não corre para ir lá curar o Lázaro de tantos milagres que ele fez. E quando ele chega no vilarejo onde eles estavam, e Maria chega chorando, junto com os judeus que estavam ali acompanhando ela, e diz para ele: Jesus, se eu estivesse aqui, estivesse antes, poderia salvá-lo, poderia ter curado. E ela fala de uma forma tão emotiva, tão forte, que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Que Deus é esse? Que criou tudo. E sabe quantos fios na cabeça nós temos?
que sabe os detalhes da nossa formação no ventre da nossa mãe e que perturbou-se, agitou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Ele já sabia onde estava. Mas por que ele está falando isso para as pessoas? As pessoas estarem conectadas. Eles querem que as pessoas se atentem. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E aí Jesus para. Jesus chorou. Jesus chorou. Chorou por Lázaro, pela situação de Maria, pela situação de Marta. Ele é um Deus próximo, ele se importa. Ele tem a vontade de estar conosco. Quando ele chora, os judeus que estavam em volta dizem: vejam como ele o amava. E é um aprendizado ele saber que Deus que é soberano, Deus que está acima de toda a nossa capacidade de entender, Ele é um Deus também que se importa, Ele chora conosco quando a gente chora. Ele se alegra quando a gente se alegra. Ele está compartilhando a vida dele para que a gente compartilhe a nossa vida com Ele. Os momentos que a gente tem de dúvida, os momentos que a gente tem alegrias, os momentos que a gente sente que a gente tem certeza, os momentos que a gente precisa tomar uma decisão, os momentos que a gente precisa de apoio, um abraço, os momentos que a gente precisa de tempo, os momentos que a gente precisa sentar com alguém para conversar. E esse é um Deus vivo, Ele é um Deus de comunhão, Ele é um Deus de relacionamento. Um Deus que eu conheço pouco, eu vou sentar na mesa com Ele e vou perguntar o nome dele. E depois vou perguntar quão maravilhoso foi toda a criação. Vou perguntar, ou vou conversar sobre a trajetória daquilo que eu sei que existe Jesus, o que aconteceu com Moisés, ou o que passou historicamente. Mas um Deus que eu me aprofundo para conhecer, um Deus que eu pergunto mais dele. E Ele não necessariamente vai me contar aqui no ouvido. Eu vou poder ler. Que, por sinal, algo que depois de um tempo eu aprendi isso, achei bem interessante a discussão, é que a Bíblia ela foi escrita por homens. Óbvio, né? Seria um elefante que escreveu uma Bíblia, né? Mas a forma que a Bíblia foi escrita, ela foi escrita para que ela seja lida em voz alta. Para que, além de ser lida em voz alta, para que você ouça, para que o outro ouça o que está sendo lido. Como se alguém contasse alguma coisa para ti. Vamos, um exemplo aqui, né? Vamos ouvir um pouco mais, vamos perguntar mais alguma coisa sobre Jesus? Ótimo. 2 pegam a Bíblia, um lê, o outro ouve. O outro lê e um ouve. E o de ouvir a Bíblia, a gente ouve mais sobre ele, como se estivesse conversando com Jesus. Fica a dica, o app da Bíblia, né? Você tem som hoje, você consegue ler a Bíblia, você consegue ouvir a Bíblia. E esse contar, esse conversar, esse estar à mesa, esse estar mais aberto para conversar com Jesus, é o que me marcou muito quando, agora, recente, que eu achei incrível e, enfim, curioso como, né, Deus fala um pouco.
O Antônio tinha me perguntado aqui para trazer a palavra aqui para vocês e aí eu falei, poxa, tem uma palavra que está ardendo no meu coração aqui. E é exatamente a palavra que eu vou trazer aqui, que é o caminho de Emaús. Não sei se todos conhecem. No domingo, na sequência, a primeira pregação, a mãe do Antônio aqui, a Ana Sara, fala exatamente do caminho de Emaús. É o Antônio, domingo passado, fala de novo do caminho de Emaús. E eu acho essa passagem linda, 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 linda. Porque eram dois discípulos que conviveram com Jesus. Eles compartilharam a vida com Jesus. Eles foram além do perguntar quem é Deus ou quem é você, discípulo, e eles só perguntaram o nome. Eles viveram com Jesus fazendo milagres, discutindo com os fariseus e saduceus sobre a palavra, cumprindo as promessas que eles sabiam que teriam que ser cumpridas pelo Messias. Eles viram face a face, que é algo que nós aqui talvez não tenhamos visto Jesus face a face. Mas, quando a gente senta à mesa com alguém que está falando de Jesus, que está falando como Jesus falaria, falando sobre a palavra, por vezes a gente consegue ver Jesus na face do outro. E mesmo assim, vivendo tudo isso, e tem os últimos acontecimentos de Jesus ter sido preso, humilhado, torturado, crucificado, e simplesmente aqueles discípulos não estavam mais com esperança do que talvez fosse esse relacionamento com Jesus, eles estavam voltando para casa para continuar a vida deles. Por quê? Porque foi um momento. Foi muito bom conviver com Jesus. Foi muito bom estar com Jesus. Mas sabe como é? A gente vai voltar para a nossa vida normal, porque agora acabou. Eles estavam voltando tristes. E o que é lindo é isso. Ver um Deus que se importa com cada um. E ele foi lá, começou a acompanhá-los em caminhada, começou a falar sobre toda a palavra do Senhor, contar toda a história, contar todas as façanhas de Cristo, todas as façanhas ou as realizações de Deus que estão aqui na palavra. E num determinado momento, chega a noite, eles precisam se hospedar, porque eles vão ter que descansar, eles insistem para que Jesus fique com eles. E quando estava à mesa com eles, Lucas 24, 30 a 32. Quando estava à mesa com eles, estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, nesse momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Um olha para o outro e perguntam-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Esse é o coração quente que a gente precisa ter, gente. De ouvir Jesus contando para a gente, nos dando esperança, nos dando confiança, nos dando resiliência, nos dando
companhia às vezes. Companhia. E Jesus faz questão de estar à mesa. É isso que eu tenho aqui para nós e eu oro aqui por nós, para que a gente se pergunte mais: quem é Deus? Quem é Deus para mim? Quem é esse Deus que convive, é vivo, tem comunhão com a gente e quer estabelecer relacionamento com a gente? Para mim, esse momento aqui de Emaús é tão claro e é algo que eu tenho vivido ultimamente e que eu acho que é muito bonito ver, e que eu ouço o Antônio falando, eu ouço a Érica, mas especialmente comigo o Antônio, de que é o tempo de mesa. É o tempo de mesa. É o tempo de mesa onde eu vou falar meu nome, depois eu vou contar um pouco mais da minha história, depois eu vou falar um pouco mais dos meus desafios, minhas alegrias, vou falar mais da minha intimidade. Esse é o tempo de mesa. E que para mim hoje tem sido um Deus, que Deus é esse? Um Deus que senta à mesa. Eu diria que talvez a palavra de hoje tenha um título. E eu diria que é o Deus que senta à mesa. É o Deus que senta à mesa, nos traz a lembrança de tudo aquilo que nos dá esperança. A palavra dele como algo marcado no nosso coração para a gente se lembrar, e que faz companhia, que se importa, que quer saber mais da gente, que a gente fale mais, e que ele está preparado para a gente ser acolhido, e está preparado para acolher a gente no dia a dia, à mesa. Minha oração é que a gente usufrua, compartilhe e viva mais essa presença de Deus à mesa. Amém? Amém? Muito bem, vamos orar agora. Quero que vocês, por favor, fiquem à vontade, mas se levantem e orem um com o outro. Então, escolhe uma pessoa que está do seu lado, abraça ela para a gente fazer uma oração. Pai Santo, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, pela palavra do Senhor. Obrigado, Pai, pelo momento que estamos aqui em comunhão, em igreja. Obrigado, Pai, por o Senhor se revelar a nós, a demonstrar quem é o Senhor e ter um lugar seguro onde a gente possa saber quem é o Senhor. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado, Jesus, por estar aqui, presente em nosso local. Obrigado, Jesus, por fazer o sacrifício da cruz em nosso favor. Obrigado por nos salvar, por pagar os nossos pecados. Obrigado, Pai, por ser um Deus que senta à mesa conosco. Um Deus que aquece o nosso coração e um Deus presente em nossas vidas. Que nós tenhamos cada vez mais vontade de buscar a Ti, conhecer mais a Ti, estar presente contigo, e que o Senhor abençoe, Pai, a todos nós nessa caminhada de vida em companhia e à mesa contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Muito bem. Bom, vamos fazer uma oração de dar as graças aqui e colocar as mãos para cima, receber. Senhor Deus, maravilhoso, que o Senhor esteja conosco, nos despeça aqui
a graça do Senhor, a presença do Senhor, e que nos mantenha seguros, nos mantenha, Pai, abraçados pelo Senhor durante toda a semana, a cada dia, e que vamos, Pai, com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém.